Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite para todos que estão nos acompanhando neste momento. Hoje, sábado, e nós estamos aqui com mais uma live. Quero assim agradecer a toda a nossa equipe de oração do dia de hoje. Que Deus ele possa estar abençoando a vida de vocês de uma forma toda especial, certo? Eu quero compartilhar nesta noite uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Procurar ser bem específico, né? Em compartilhar essa palavra com você. Hoje resolvi fazer aqui essa live aqui no quintal da casa, né? Local diferente, né? Local diferente para estar aí junto com vocês, meditando um pouco na palavra do Senhor, meditando naquilo que Deus ele tem para o nosso coração. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é a palavra do Senhor. O conhecimento da palavra do Senhor, o entendimento da revelação de Deus para as nossas vidas. E você que está entrando aí, né, nós temos aí já 4 pessoas, já estão online acompanhando. Deixa aí o seu ok, né? Deixa aí a sua curtida, deixe o seu comentário. Nós estamos aí nessas batalhas de orações. Todos estão cientes ali no grupo da igreja, né? Dos pedidos de orações ali para várias pessoas. Inclusive o meu neto também, né? Nós estamos orando, né? Esses dias está com muita febre, mas nós iremos vencer tudo isso. Vencer. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição. Tereis aflição. Porém, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Palavras próprias do Senhor Jesus. Então, adversidades, elas surgem. E muitas, né? E muitas adversidades surgem. É uma batalha diária. Só que nós temos a segurança que o nosso Deus, ele é o guarda de Israel. Ele é um sentinela que não dorme. É ele que guarda a cidade, porque se ele não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ele protege o seu povo, ele guarda o seu povo, ele sempre está atento ao seu povo. Basta tão somente que nós procuremos a cada dia entender a sua vontade, o seu querer para as nossas vidas. Basta tão somente que a cada dia nós possamos estar examinando a nós mesmos, que isso é muito importante, para que possamos permanecer firmes diante do Senhor. Falhas todos nós temos, cometemos falhas todos os dias, pecamos, e também precisamos nos arrepender a cada dia, e não voltar aos mesmos erros. A palavra de Deus diz que é bom que o homem não caia, mas se ele cair, ele tem um advogado a quem ele possa recorrer, que é o nosso Senhor Jesus. Então nós temos que caminhar desta forma, enfrentando as lutas, as batalhas, as adversidades, e tudo com bom ânimo, porque os nossos antepassados, eles sofreram lutas e mais lutas, até muito maiores do que as que nós enfrentamos hoje. Mas eles combateram o bom combate, guardaram a sua fé. E é isso que nós temos que também, como servo do Senhor, estar fazendo. Quero mandar um alô aqui ao Gustavo Oliveira, já está acompanhando, né?
também a Evelyn e o hermano, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe, tá? Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que vai retratar muito bem tudo aquilo que nós estamos também vivendo nos dias de hoje, tá certo? O texto da palavra de Deus que eu quero ler nesta noite está no livro de Daniel, capítulo de número 6, uma passagem muito conhecida de todos nós. Capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava substituí-lo, ou melhor, pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então veja o que aconteceu. A Elisângela também, o Carlos, a paz, Deus abençoe vocês que aí estão. Então veja a situação relatada aqui no livro de Daniel, que conta a história do próprio Daniel. O rei Dario resolveu constituir presidentes em todo o seu reino, espalhado por todo o seu reino. E entre eles constituiu 3 pessoas a quem esses presidentes, esses 120 presidentes, viessem prestar conta a essas 3 pessoas, a esses 3 príncipes. E entre eles estava Daniel, um homem que tinha nele um espírito excelente. O Espírito de Deus habitava na vida de Daniel. Daniel, ele já tinha passado por várias situações ali naquele reino. Ele tinha sido colocado à prova em várias situações. E em todas as situações ele havia sido aprovado tanto pelo rei como por Deus. Porque a conduta de Daniel era uma conduta irrepreensível diante dos homens e diante de Deus. E assim é que nós também temos que viver. O próprio Senhor Jesus, ele conversando com os seus discípulos, certa vez, ele perguntou para os seus discípulos: o que as pessoas lá fora falam acerca de mim? Falam acerca de quem eu sou? Quando Jesus falou com os seus discípulos desta maneira, ele realmente estava querendo saber de que forma as pessoas viam ele, o que as pessoas achavam dele, E uns diziam que era o Elias que havia de vir, outros diziam que era um profeta, Mas não havia comentário negativo a respeito de Jesus. Comparavam ele, as comparações do povo. O povo não tinha ainda a revelação real de quem era Jesus,
as comparações eram com pessoas que tinham servido ao Senhor, né? Com profetas, com Elias, né? E a revelação veio pela boca dos discípulos quando fala que ele era o ungido de Deus, ele era o Filho de Deus. E aí ele fala para eles, fala assim, olha, isso não foi carne nem sangue que revelou, foi o próprio Espírito de Deus. Então, nós temos que também ter essa preocupação. O que as pessoas elas falam acerca de cada um de nós? O que as pessoas comentam? E se as pessoas comentarem alguma coisa negativa, que isso seja uma fake, né? Que tá tão hoje comentaram sobre isso, que seja uma fake a seu respeito, tentando denegrir a sua imagem, mas na realidade você é aquela pessoa que tem sido irrepreensível diante dos homens e diante de Deus. Ah, pastor, mas é muito difícil você encontrar uma pessoa dessa maneira. Não vai ser difícil se cada um de nós se esforçar a cada dia em fazer a vontade do Senhor. Aí não será difícil, né? Não será difícil. Quero agradecer também aqui a Gelma, né, Silveira. Deus abençoe, Gelma. Né, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida de uma forma toda especial. E assim também aconteceu aqui com Daniel. Daniel estava ali, olha, num reino estranho, de cultura estranha, as pessoas adorando deuses estranhos ao Deus de Daniel. Porém, ali, ele fazia diferença. Entre os reis nacionais, aos príncipes nacionais daquele lugar, ele como um estrangeiro, ele fez a diferença naquele lugar. E naquele momento tramaram contra Daniel. Eles queriam derrubar Daniel. Eles queriam destituir Daniel, eles queriam acabar com a moral que Daniel tinha perante o rei Dario. Mas só que eles encontraram uma barreira muito grande. E que barreira era essa? Eles não conseguiam encontrar nada que viesse macular a vida de Daniel. Eles não tinham nada que encontrasse. Eles poderiam procurar de todas as maneiras, mas eles não encontravam nada contra Daniel. E eles tramaram, dizendo, já que a gente não encontra nada contra Daniel, na pessoa de Daniel, nós temos que formular aqui alguma coisa para pegar ele na lei do Deus dele. E é aqui que eu quero chegar para você. Hoje, nós como cristãos, nós como igreja, quando nós temos visto aí no Brasil e no mundo, parlamentares fazendo leis que vêm contra aquilo que nós professamos, a nossa fé, quando eles fazem leis que vai contra aquilo que nós acreditamos, contra a palavra de Deus, quando eles fazem leis aí, olha, que vem contra a palavra de Deus, isso é uma seta maligna. Essas pessoas, eles estão sendo manipulados por um espírito maligno. Isso eu não tenho a mínima dúvida. Essas pessoas, elas estão sendo manipuladas por um espírito maligno para fazer com que a igreja ela venha a ser enfraquecida. Porque, veja só, vamos ver aqui do início da igreja. Mataram apóstolos, mataram profetas, perseguiram cristãos, jogaram cristãos
nas arenas para lutar com os leões, para ser estraçalhado pelos leões, crucificaram cristãos, jogaram cristãos em tanques, né, de óleo fervendo. Em alguns países continua da mesma forma a perseguição contra a igreja. Só que quanto mais persegue a igreja, quanto mais atentam contra a vida dos cristãos, mais a igreja ela cresce, mais a igreja ela se fortalece. Assim era Daniel. Quanto mais as pessoas procuravam alguma coisa na vida dele, tentar contra a vida dele, mais eles se fortaleciam. E ali eles estavam querendo enfraquecer Daniel na lei do Deus de Daniel. Porque eles sabiam que se ali errasse na lei do Deus de Daniel, Daniel ficava fraco. Porque ele sabia que existia um espírito excelente. O espírito excelente ia deixar Daniel. E hoje é da mesma forma. Como o inimigo ele sabe que não pode impedir a igreja de avançar, de conquistar territórios, impedindo, fechando igreja, fazendo isso, fazendo aquilo, eles formulam leis para tentar fazer com que a gente erre o caminho. Eles fazem leis para que a gente venha pecar, a gente venha abrir brecha para que o inimigo venha entrar e destruir. E de que forma? Usando o Congresso Nacional, usando o Senado, usando o Judiciário, usando políticos de uma forma geral para aprovar leis. Porque ele sabe também que a própria palavra de Deus diz que nós estamos sujeitos às autoridades. Nós temos que nos sujeitar às autoridades. Só que existe um limite de cada um de nós como cristão. Nós nos sujeitamos à autoridade desde que não fira a palavra de Deus. Desde que a autoridade ela não venha estar nos levando a ferir a palavra de Deus. Nós temos que entender isso. Hoje são muitos projetos que vêm de encontro à igreja. E graças a Deus nós temos também homens de Deus que estão lá para defender a igreja. Ah, mas não precisa de homens lá. Precisa sim. Deus ele trabalha através de pessoas. Deus ele se movimenta, sabe quando? Quando eu me movimento. Hoje eu e você, nós somos a arca da aliança. No Antigo Testamento, a arca da aliança, ela continha a presença de Deus. E hoje nós contemos a presença de Deus. Se nós andamos, Deus se movimenta conosco. Se nós paramos, também Ele para. Se nós não agirmos, Ele não vai agir. Ele quer que nós tenhamos essas iniciativas. Mas voltando aqui para Daniel. Veja que Daniel, eles tentaram calar Daniel, impedir o crescimento de Daniel na lei, levando Daniel, fazendo leis que viessem contra o que Daniel acreditava. E aí eles foram e formularam aquela lei que ninguém poderia orar a nenhum outro Deus e tal, aquela coisa toda. Mas Daniel, ele tinha o compromisso de oração. Daniel, ele tinha um compromisso com o Senhor de todos os dias, ele estar 3 vezes ao dia, de portas abertas, de janelas abertas, orando, intercedendo, clamando a Deus. E ali com certeza ele clamava até pela vida do rei Dario.
Ele clamava ali pelos 120 presidentes que estavam ali prestando conta a ele. Ele clamava com certeza para os outros 2 príncipes, né? Que estavam no mesmo cargo que ele. E ali ele foi pego naquela situação. Ele foi pego e foi lançado, o rei com o coração partido, mas como o rei tinha promulgado, o rei tinha sido usado pelos adversários de Daniel para promulgar essa lei, com o coração partido teve que lançar Daniel na cova dos leões, mas ele diz assim, olha, que o teu Deus te proteja. E ali aquele rei não dormiu mais. E quando chegou no outro dia, aí na esperança, veja só que o testemunho de Daniel era tão forte, que se o rei no outro dia foi lá olhar lá na cova dos leões, porque tinha esperança que Daniel não tivesse sido comido pelos leões, se ele foi fazer isso, é porque ele já estava também acreditando que o Deus de Daniel era um Deus poderoso. Veja que o testemunho de Daniel já estava influenciando o rei. E quando ele chega ali, ele fala, chama pelo nome de Daniel e fala, será que o teu Deus te livrou? E Daniel fala para ele que nele não foi encontrado nada nem contra Deus e nem contra o rei. Então veja que nós precisamos, como homens de Deus, como mulheres de Deus, nós precisamos nos posicionar naquilo que nós acreditamos. Nós não podemos ser aquela pessoa fraca, aquela pessoa que cede aos encantos do mundo, que cede ao pecado. E ainda se você cair por um acaso, você tem um advogado. Então, meu irmão, minha irmã que está me acompanhando aí agora, você é forte, você tem um Deus poderoso, você tem um Deus que pode mudar a sua vida, que pode te livrar. E Ele não vai te livrar simplesmente não deixando que algo aconteça. Às vezes acontece alguma coisa, como foi o caso de Daniel. Deus podia livrar Daniel antes, mas Ele livrou Daniel lá na cova. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha. Ele foi com José em todo o tempo, mas José passou por determinadas situações. É a prova de fogo da nossa fé. Nós estamos vivendo dias difíceis, pessoal. Nós estamos vivendo dias aí, ó, você vê que as pessoas hoje não tem um grupo de pessoas que não tem o temor de nada, não. É em todas as áreas. Tem umas pessoas que se dizem religiosas e que não tem o temor de Deus, que fazem coisas, entendeu? Nós vemos grupos políticos aí formulando leis, uma esquerda no país aí formulando leis, formulando coisas, né? E de outros segmentos também, sem o menor temor de Deus, afrontando a fé, afrontando o povo. Mas eu e você temos que continuar firmes e fortes, porque é assim que Deus quer cada um de nós, para que um dia eu e você possamos dizer assim: combati o bom combate, cheguei ao final da minha carreira e guardei a minha fé. É isso que você tem que fazer. Isso aqui é convicção. Eu quero dizer para você que eu já ouvi pessoas dizer assim que não gostam da maneira que eu prego. Não gosta da maneira que eu prego porque eu não enfeito muito a pregação. Eu não faço uma pregação com muitas alegorias, né?
nem ostentação de palavras. Sabe por que eu não faço isso? Porque a palavra de Deus, ela é espada. A palavra de Deus, ela corta reto. A palavra de Deus, ela não tem arrodeios. E outra coisa que nós temos que entender, esse mundo que nós vivemos aqui, não é um mar de rosas, não. Não é conto de fada, não. O mundo que nós estamos vivendo aqui é cruel. E só aqueles que são perseverantes, bons soldados de Cristo é que prevalece. Se nós não nos impormos como servos de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus Poderoso, daquele que adestra as nossas mãos para o combate, se nós não nos colocarmos desta forma, nós somos engolidos pelos nossos adversários. É a misericórdia de Deus que nos ajuda para isso não acontecer. Meus irmãos, que Deus nesta noite, Ele possa estar te abençoando de uma forma poderosa. Eu não sei qual a sua necessidade que você tem nesta noite, mas medite nessa palavra. Independente da situação que você estiver vivendo, não ceda, não negocie a sua fé, não negue a sua fé no seu Deus. Viva com o propósito de servir ao Senhor, independente de qualquer situação, independente da cova dos leões, da fornalha de fogo ardente, do deserto, do que tiver que acontecer. Seja firme no seu propósito diante de Deus. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro com cada um dos teus filhos que acompanham essa live nesta noite. Que o Senhor venha estar abençoando cada um, fortalecendo cada um. Meu Deus, que cada um nesta noite sejam fortalecidos na força do teu poder, Senhor. Aquele que estiver, Senhor, se sentindo fraco, desestimulados, que ele neste momento sejam fortalecidos pelo Senhor, para que eles possam combater o bom combate. Aquele que está doente seja curado em nome de Jesus. Aquele que está precisando de um milagre dentro da sua casa, que o milagre chegue na sua casa em nome de Jesus. Toma, meu Pai, as nossas vidas sob a tua direção, sob a tua vontade, o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Desde já, nós te agradecemos na certeza da vitória. Amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês de uma forma toda especial. Um abraço aqui a todos que estão nos acompanhando, né? Nós temos também aqui, mais uma vez aqui, o amém aqui da Evelyn, do irmã, da Gelma, né? E todos, compartilhe também essas lives que nós estamos fazendo, que nós deixamos na página, você pode compartilhar. Quero reforçar aqui o meu convite para você. Amanhã nós temos domingão aí, nós temos o culto, certo? A partir das 19 horas e 30 minutos. Os cultos eles continuam acontecendo com as devidas orientações e recomendações da vigilância sanitária, do corpo de bombeiro, né? Das autoridades. Capacidade do edifício é 30%, né? Da capacidade do local. Todas as pessoas precisam estar com máscara. Ali na igreja tem álcool em gel, né? E também evitar o fluxo, né? De às vezes a pessoa quer sair, aquelas várias pessoas para ir beber água, para voltar, para ir no banheiro. Evitar isso, tá certo? Vamos evitar aglomeração, mas para que a gente possa continuar ali cultuando ao Senhor, se edificando na palavra do Senhor, tá certo? Igreja Evangélica Sagradas Missões, na rua Mato Grosso 1411, subesquina com Marechal Rondon, né? Ali atrás bem nos fundos ali do Fórum Eleitoral,
Tá certo, pessoal? Que Deus continue abençoando a vida de vocês de uma forma toda especial.